Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizer. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos juntos meditar a palavra de Deus na liturgia de hoje? Terceiro domingo da Quaresma, dia 23 de março de 2025. Estamos no ano C. Vamos aproveitar esse tempo tão profundo para meditação, reflexão. A primeira leitura de hoje é retirada do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos do 1 ao 8a, depois do 13 ao 15. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: Vou aproximar-me dessa visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés! Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra de Êxodo nos mostra uma das manifestações mais importantes e marcantes de Deus na história da humanidade. A sarça ardente, a voz forte que fala com Moisés, um grande servo do Senhor. Ali Deus se revela e dá a possibilidade da humanidade conhecer o seu nome. Eu sou, aquele que sou, é o Deus que tudo é. Santo Tomás de Aquino, junto com toda a Igreja, vai reconhecer que Deus é o ser por excelência. Ele é. Inclusive, ele é a essência de todas as coisas. Fora do único que é o ser por excelência, nada mais é. Eu sou. Interessante que Jesus Cristo, que é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, em vários trechos, em diversos evangelhos, vai dizer: Eu sou. Jesus se reconhece como Deus. É interessante que em alguns momentos ele diz: Eu sou, e alguns ficam irritados, porque aquele nome só podia ser usado para Deus.
Jesus, ao se reconhecer como Deus, provocava também a ira de muitos. Mas é isso. Jesus é o Verbo encarnado. A palavra criadora, o Logos do Pai, que sempre esteve presente desde a criação do mundo. O Deus que é. Diante desse mistério tão grande, nenhuma palavra é suficiente ou eficiente o bastante para explicá-lo. Nós não temos essa capacidade de adentrarmos no mistério do Deus que é. Mas nós adoramos este Deus por aquilo que Ele é. E Ele é tudo. Está na essência de tudo. Ele é amor. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Possamos adorar esse Deus Todo-Poderoso que é. Vamos avançar aqui no Salmo. É o Salmo 102, em algumas traduções 103. E o refrão diz assim: O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de teus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. À sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Olha que salmo belíssimo. E ele fala que nós devemos bendizer o nome do Senhor, este santo nome revelado por Ele. Nome que será plenificado em Jesus Cristo, porque o Deus vai se encarnar e vai nos visitar e vai nos remir de nossas culpas, nossos pecados. Mas vemos aqui no Salmo que esse Deus tem características maravilhosas pelas quais nós devemos adorá-lo. Já que nós não conseguimos mergulhar em toda a essência de Deus, nós o adoramos em seus atributos. Adoramos por aquilo que Ele é, mas por aquilo que a gente consegue entender que Ele é. É bondoso, indulgente, favorável, compassivo, misericordioso, é justo, é fiel, é maravilhoso, é o nosso amor. Esse Deus Todo-Poderoso. O Salmo é um cântico de louvor a Deus por aquilo que Ele é, já que Ele mesmo disse para nós, eu sou. E Jesus confirma isso. Vamos para a segunda leitura neste domingo. Ela é retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 1 ao 6, depois versículo 10 e depois versículo 12. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só a exortação muito interessante de São Paulo, homem espiritual, que tinha acesso à palavra, que já sabia dos fatos ocorridos no Antigo Testamento e usava para exortar aquele povo e trazer a plenitude de tudo em Cristo. Em primeiro lugar, São Paulo aqui já afirma: Cristo já estava com eles, agindo ali em todos os sinais e prodígios. Sim. Uma outra questão é que o povo que saiu do Egito
deixou para trás a vida velha, uma vida de idolatria, de pecado, de escravidão. Conduzido por Deus, foi introduzido no Mar Vermelho, passou pelas águas, como que numa figura do batismo, e saiu dali para o caminho até a terra prometida, saindo do Mar Vermelho como um povo renovado. Assim como nos faz o batismo, nós somos renovados por Deus. Nas águas do batismo, morre o pagão, o homem velho, nasce um filho amado de Deus pelo batismo. Só que São Paulo, aqui no final da leitura, nos alerta. Quem não se converter, vai perecer. Por quê? O povo libertado por Deus da escravidão do Egito, muitos deles viveram ali no deserto, caminhando rumo à terra prometida, mas passaram ali dificuldades, mesmo sendo alimentados por Deus com o maná, mesmo nas águas de Meriba. Deus permitiu a água, mas o povo tentou a Deus. O povo se irritou, o povo sentiu saudades das cebolas do Egito e começou a blasfemar contra Deus. Mesmo depois de uma graça tão grande, de uma libertação tão grande, mesmo depois de estarem a caminho da terra prometida, não puderam esperar para tomar posse da graça. Olha a lição para nós, e São Paulo traz isso aqui. Mesmo depois do batismo, é possível que muita gente blasfeme contra Deus, que o abandone e que se perca, e que não chegue até a terra prometida, figura do céu para nós. Então, não basta ser batizado ou batizada e se dizer católico, mas ser um católico, uma católica de IBGE, que não vai à missa, que não cumpre os mandamentos, que não participa dos sacramentos. Quem está de pé, cuidado para não cair. Quem se batizou, cuidado para não voltar a uma vida de paganismo, de distância de Deus. Cuidado para não viver como se não fosse filho de Deus, rejeitando a sua paternidade, rejeitando aquele que é. Porque fora dele, nós não somos nada, nós perdemos a essência do nosso ser, que é Deus. Vamos para o centro da liturgia de hoje, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma pequena observação: muitos que acompanham a liturgia, têm o livrinho, o aplicativo, ou até olhando no lecionário, podem perceber que aqui a liturgia nos dá a opção de várias leituras do ano A. Há outras opções de leituras para essa missa. Várias opções. Mas eu escolhi aqui a principal delas, que é a primeira apresentada, que será
a maioria dos padres vai escolher essa, tá? Então, se acaso alguém escolher na sua paróquia aí uma leitura diferente, é de livre escolha, tá? Mas a gente parte agora para a nossa meditação desse evangelho tão forte, tão poderoso. Veja, o contexto é o seguinte: naquela época, os judeus pensavam, olhando ali numa interpretação um pouco estranha da lei de Moisés, que todos os males, todas as tragédias que aconteciam eram por causa dos pecados. 100% das coisas que aconteciam eram causadas pelo pecado. Então, acontecia uma tragédia? Então aconteceu, né? Beleza, esse povo era pecador, tá tudo certo, mereceram o que aconteceu. Jesus vem corrigir isso. Ele vem corrigir dizendo que, você está vendo essas tragédias que vocês estão me contando? Vocês acham que aquele povo era mais pecador do que o resto da humanidade que está caindo em tanta coisa? Se vocês não se converterem, vão morrer do mesmo modo. E de um modo ainda pior, né? Jesus aponta para a vida eterna porque essa morte que ele fala aqui não é só a morte física, é a morte espiritual pelo pecado. Quem não se converter vai morrer espiritualmente pelo pecado e pode alcançar a terrível condenação eterna ao inferno. Essa é a morte que todos nós devemos evitar. Tem tanta gente aí que se protege, que briga com os outros por causa de não, você tem que preservar a saúde, você luta contra isso, luta contra aquilo, tantas ideologias no meio da saúde, no meio da ciência, e as pessoas se preservam de tantas formas. A gente vê num momento de dificuldade, né? Como foi na crise da Covid, né? Como que álcool em gel acabou na farmácia, né? Alguém falava que algo era bom, acabava na farmácia, nas cidades, todo mundo queria comprar um estoque grande para ter na sua casa, para preservar a sua vida física, material. Mas será que alguém estava pensando na vida espiritual naquele tempo? Até mesmo a igreja pensou na vida espiritual naquele tempo? Ao fechar tudo, sem pensar, sem nem rezar. No tempo dos santos, muitas igrejas ficavam abertas até no meio de guerras, de conflitos, de pestes, porque era lugar de refúgio, era lugar de cura. No tempo da Covid, a igreja deu um contra-testemunho público de fuga da batalha. Não dá para ficar querendo preservar a vida material e esquecer totalmente da vida espiritual. Isso é muito triste. Deus tenha misericórdia, porque todos prestarão contas diante de Deus por todas as suas ações e intenções de seus corações. Jesus fala aqui também da figueira que não dava frutos e que ali já havia uma decisão de cortá-la. Mas alguém intercede, pede, por favor, permita mais um tempo, eu vou cuidar melhor dessa figueira, vou colocar aqui adubo, vou cavar em volta, vou tirar as pragas, para ver se mais um pouquinho de tempo e ela dá frutos. Essa parábola é para mostrar exatamente a misericórdia de Deus diante dos maus. Já que aqui os judeus achavam que tudo que acontecia de mal era por causa do pecado, e que eles não estavam pecando porque a vida deles estava tranquila, não tinha acontecido uma tragédia, Jesus deixa claro que todos pecaram e todos pecam, e que aqueles que não estão perecendo, aqueles que não estão no momento de desgraça, de tristeza, estão sendo preservados por Deus, que é paciente, indulgente, favorável, como disse o Salmo. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é, Ele aguarda pacientemente a nossa conversão para que a gente gere frutos. Mas uma hora, o tempo vai acabar, porque Deus é justo. Não sei que idade você tem, mas o tempo passa, a sua vida passa. Olha para trás e perceba que frutos você já deu. Frutos para o céu, frutos de conversão,
frutos de mudança de vida, de caridade, de amor, de misericórdia, frutos de mostrar a face de Jesus na sua vida? Será que você tem agido enxertado na videira verdadeira, nela só, que nós vamos poder dar frutos? Será que você tem agido com essa fé numa vida que frutifica de verdade? Se ainda não, faça um exame de consciência, assuma um propósito de mudança, porque se não vos converterdes, morrereis, perecereis do mesmo modo e perdereis a salvação eterna. É o que Jesus está falando aqui. Aquele que é o Deus Todo-Poderoso vem nos pegar pela mão e nos conduzir por um caminho de salvação. Agora, se formos desobedientes, infiéis, a perdição é a nossa escolha. Não é Deus que joga ninguém no inferno. Somos nós que escolhemos ir para lá, caminhando com as nossas pernas, como o mundo tem caminhado tanto. E essa passagem nos ajuda a olhar para o mistério da iniquidade. Você acha que as desgraças só acontecem com pessoas ruins? Muita gente boa sofre. Muita gente boa é purificada pelo sofrimento. Muita gente boa se aproxima de Deus na dor e carrega a sua cruz. E muita gente má, às vezes, está num conforto, porque Deus está dando tempo para a sua conversão. Mas se morrer nesse estado, vai se perder. Então vamos rezar pela conversão, é tempo de mudança de vida. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, eu tenho um recadinho. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.